Boa noite. Vereador Cláudio Rufa Soldá presta homenagem a ex-prefeito durante o grande expediente. Destacou seu discurso as ações do governo do ex-prefeito Fernando Machado Carrion, como a construção de escolas de educação infantil e a construção das radiais e das perimetrais, que facilitou o acesso de locomoção da comunidade. Edson Nascimento, do União Brasil, assume a cadeira do vereador Rafael Colucci. Edson Nascimento recebeu 1.156 votos na última eleição, ficando como o primeiro suplente do partido. Ele deve permanecer no cargo por 6 meses, período previsto para Rafael Colucci voltar ao parlamento. Moção de apoio ao STF é rejeitada na sessão plenária de ontem. Só essa é uma moção em cima de uma ação que já aconteceu, portanto não faz sentido nenhum. Regina Costa dos Santos solicita ao Executivo a criação de uma escola bilíngue para pessoas surdas. Que o município de Passo Fundo garanta este importante direito das crianças surdas poderem, por exemplo, ser alfabetizadas também com a sua língua. Lembrando que a Libras é uma língua oficial. O vereador Cláudio Rufa Soldá homenageou o ex-prefeito de Passo Fundo, Fernando Machado Carrion, durante o seu grande expediente. Confira na reportagem todos os detalhes da solenidade. Orador do grande expediente, o vereador Cláudio Rufa Soldá destacou seu discurso as ações do governo do ex-prefeito Fernando Machado Carrion, como a construção de escolas de educação infantil e a construção das radiais e das perimetrais, que facilitou o acesso de locomoção da comunidade. Eu acho assim que merecidamente elogiar uma pessoa que tem 80 anos de idade, o que ele fez para o Passo Fundo quando foi prefeito em 83 a 89, então ele fez uma marca muito grande. E eu acho assim que eu tenho uma amizade muito grande pelo Carrion. E eu tenho certeza que essa homenagem foi de grande valia para mim e também certo para ele, porque as pessoas que vêm trabalhando e vêm fazendo ainda com essa idade, porque tem muita vontade de fazer. Então, acho que tem que se fazer em vida, e não depois de morto. Morto, não adianta homenagear as pessoas que já faleceram. Eu prefiro fazer em vida, porque a pessoa está ali. Então, eu acho que fui feliz de fazer. Se não fosse esse nosso prefeito, ex-prefeito, fazer essas nossas perimetrais, o que seria hoje o assunto? Imagina vindo do Boqueirão, passar fora uma carreta, ou entrar na 7 de setembro, Presidente Vargas, Pedro Amaral. Nosso trânsito já é um caos. Então foi o único prefeito que de 10, 20 anos ele teve a visão para frente. Que esses prefeitos que vêm agora, eles também têm que ter uma visão para frente. E não ficar retroativo nesses 4 anos, 8 anos. Eu acho que as pessoas têm que pensar para frente. A cidade cresce, a gente também vai ficando mais velho e é assim que funciona. Então eu sempre digo que as pessoas têm que pensar para o melhor da nossa cidade. É isso que eu sempre falo na tribuna e vou continuar fazendo. E se eu puder fazer homenagem para pessoas que já fez para o Passo Fundo, com certeza eu farei de novo. Fez as casinhas populares, ele fez muito trabalho. Fez as escolas que ele deixou também, que ele falou, que deixou mais de 100 escolas, que ele comentou ali. Ele tem um trabalho muito grande. Ele fez as radiais na entrada dos bairros, que ele fez, aquelas radiais que nos bairros, foi todo ele que fez. Então ele fez vários trabalhos para Passo Fundo. Eu acho que poucos prefeitos fizeram o que ele fez na época que ele foi de 83 a 89. Imagine agora, de 89 para cá, tu não consegue passar um trevo de tanto carro que tem, caminhão, muito acidente, pessoas reclamando. Agora vi na faculdade da Infosul ali, que está reclamando que não está mais para estacionamento de carros, de passagem. Já pegaram, a semana acho que foi pego, um ônibus parou, a estudante foi atravessar a rua e foi pego. Então a gente tem que pensar para melhorar a nossa cidade. Então eu sempre vou dizer para vocês assim, que quero continuar trabalhando da minha forma, fazendo as homenagens para quem merece. Trazendo depoimentos de pessoas parabenizando a trajetória do ex-prefeito, Rufa explicou o porquê da homenagem. Vários prefeitos de Nanoai, ex-prefeito de Amaral, então tinha assessor dos deputados. Então, acho assim que as pessoas estão vendo que a gente tem que trabalhar de forma unida. Se tu não trabalhar em união, não vai a lugar nenhum. Eu sempre digo, eu não me elejo sozinho. A gente tem que ter grupos para a gente trabalhar, ter as ideias iguais, para a gente só poder continuar trabalhando de forma para frente.
O vereador também ressaltou a participação de Carrion no desenvolvimento do Porto Meridional Arroio do Sal. Como ele foi deputado na época, o Carrion, ele fez as leis dos portos. E naquela época ele já tinha intenção de fazer outro porto. Na verdade, esse porto que era para ter feito em Arroio do Sal foi feito lá em Rio Grande. Mas ele nunca desistiu. Sempre correu atrás. Como o senador Luiz Carlos Reis se elegeu senador, ele foi atrás do senador e quis mostrar que é realidade fazer o porto no Arroio do Sal. É para tu ver que tinha até o engenheiro do porto lá do Arroio do Sal que veio fazer a visita aqui hoje para o Carrion. Então, é de grande valia esse porto para toda a nossa região. Pega Caxias, Bento, Passo Fundo. Só temos a ganhar. Então, um senhor que nem ele, que é 80 anos, e correr atrás de um porto ainda, porque ele tem muita vontade para ajudar nosso estado, como sempre ajudou Passo Fundo. Honrado com a solenidade, Fernando Carrion expressou como se sentiu com a iniciativa do vereador, que lhe entregou uma placa de honra ao mérito. Desde os tempos da Escola de Engenharia, me pautei sempre, todos os dias, pelo trabalho, até não esperava, mas fiquei realmente muito emocionado por ver a presença de todos os vereadores, nos saudando, do presidente da Câmara, nos saudando com tanto carinho, com tanta emotividade, do Rufa, que propôs a homenagem, é muito significativo, me toca muito o coração. E depois de ter sido prefeito, deputado, eu só digo o seguinte, a luta continua, eu não paro, eu estou com 80 anos e minha grande luta agora é construir esse porto. Mesmo com 80 anos, continuamos a trabalhar, não paramos, e eu me considero apenas como um passofundense, uma pessoa que está ainda com residência aqui na cidade, que está aqui apenas destacado lá em Torres, fazendo mais uma obra que vai lembrar que um passofundense foi o homem que ajudou a construir o segundo porto de mar no estado do Rio Grande do Sul, que será um dos maiores portos do Brasil e que vai ajudar Passo Fundo, sim. Só o saco de soja aqui produzido e em grande escala em toda a região vai aumentar R$10 na sua estrutura pela proximidade do Porto de Arroio do Sal, que vai proporcionar esse valor na produção de soja aqui no nosso estado, aqui principalmente na nossa região. É uma honra voltar sempre a Passo Fundo, onde eu continuo ligado, mantenho minha residência aqui e continuo sempre trilhando as ruas da nossa cidade e sempre deixando o meu abraço a toda a população que tive a oportunidade de conviver nos últimos 55 anos. Muito obrigado. Edson Nascimento, do União Brasil, tomou posse ontem. Ele vai ocupar a cadeira do vereador Rafael Colucci, que se licenciou temporariamente para assumir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Edson Nascimento recebeu 1.156 votos na última eleição, ficando como o primeiro suplente do partido. Ele deve permanecer no cargo por 6 meses, período previsto para Rafael Colucci voltar ao parlamento. Em suas ações, a principal delas será voltada ao desenvolvimento das crianças. Trabalhei bastante na área da cultura, né? E não vou deixar de lado, quero continuar com os projetos que a gente tem, mas também nós estamos envolvendo agora a área da criança, né? Trabalhar com crianças, fazer com que esse projeto das crianças elas deixem de estar dentro de casa com celular, que possam fazer aquelas brincadeiras que faziam e nós conseguir encaminhar e fazer alguns projetos aí que motivem a criança a ser um adolescente e um adulto melhor no futuro. Nós não podemos também escolher uma parte da classe e deixar outra, né? E nas nossas ações aí que a gente tem, principalmente de Natal, aí vem criança de todos os lados da cidade. A última festa que nós fizemos agora aí no Natal, depois da pandemia, deu mais de 500 crianças. Então a gente não pode deixar, né, Miguel? A gente sabe que tem que focar nessa parte aí, tem que focar nesses projetos, onde possa elevar a criançada a ter um futuro melhor. Confira depois do intervalo a indicação que propõe a implementação de uma escola bilíngue para surdos. Nós já voltamos. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão?
Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sinta incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. O Jornal da Câmara está de volta para repercutir uma moção de apoio ao STF. O texto foi protocolado pelo então vereador Júlio César Gonçalves, o Julinho da Moradia, que ocupou temporariamente uma cadeira no parlamento no lugar da vereadora Eva Lorenzato, do PT. Atualmente a cadeira é ocupada por Neri Gomes, que faz a apresentação da moção. Na ordem do dia desta quarta-feira, foi rejeitada por 11 votos a 8 a moção de apoio à decisão do STF, que prorroga até 30 de junho desse ano a liminar que suspende os despejos forçados. O vereador Neri Gomes fez uma justificativa sobre a moção, que já havia recebido parecer contrário da CCJ. Não entendi o porquê que a Comissão de Legislação deu um parecer contrário, mas eu acho que depois da fala dos vereadores no plenário conseguiram entender de que a moção, que a decisão do ministro Barroso foi questionado por várias autoridades no Brasil, porque o ministro Barroso ele deu uma liminar para que aquelas famílias que se encontram em ocupações, né, por motivo da pandemia da Covid, não fossem despejadas, né, porque em algumas cidades do Brasil o Poder Judiciário já estava autorizando a desocupação da área e estaria jogando essas pessoas no olho da rua, né? E o ministro Barroso suspendeu todas essas decisões dos estados e dos municípios, né? A moção ela vinha exatamente apoiar a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque como houve manifestações contrárias à posição do Supremo Tribunal Federal, é justo que também tenha manifestações favoráveis ao Supremo Tribunal Federal. Foi o que o Julinho da Moradia encaminhou. Em todo o Brasil, o movimento de luta pela moradia encaminhou moções de apoio ao ministro. Porque é uma situação que ela vai ficar muito grave. Só para nós termos uma ideia agora, acaba o prazo em 30 de junho, mas nós estamos no forte do inverno, né? Imagina tu jogar no olho da rua uma família que está numa ocupação com criança pequena,
Vai morar debaixo da ponte, vai morar aonde? De quem que é a responsabilidade? O governo federal não tem uma política pública de construir habitações para essas famílias que estão em vulnerabilidade. E aí simplesmente joga no olho da rua. Então nós tínhamos que tentar aprovar essa moção, infelizmente não foi aprovada, mas faz parte do jogo democrático. A CCJ discutiu no seguinte sentido: o mérito daquilo que é proposto, o mérito da moradia, da luta, isso não estava em jogo. A moção de apoio era em cima de uma ação que o STF já tomou. As moções são sempre em cima de uma ação futura, que irá acontecer. Então, fazer uma moção de apoio em cima de uma ação que já aconteceu, não faz sentido. Foi isso que a CCJ decidiu. Ela não entrou no mérito de questão de luta de moradia, de direito ou não ter, de política pública de moradia. Isso é outra discussão. Só essa é uma moção em cima de uma ação que já aconteceu, portanto, não faz sentido nenhum. A vereadora Regina Costa dos Santos encaminhou uma indicação ao Executivo Municipal. O texto propõe implementação de uma escola bilíngue para pessoas surdas na cidade de Passo Fundo. Essa é uma reivindicação da população surda, né, já de bastante tempo, tanto que nas audiências públicas, quando a gente discute a lei orçamentária, sempre é uma pauta que é trazida até este parlamento, onde é uma necessidade. Cidades menores que Passo Fundo já contam com escola bilíngue em Libras. Passo Fundo tem uma escola de educação infantil bilíngue, mas na língua inglesa. O que a gente solicita? Que o município de Passo Fundo garanta este importante direito das crianças surdas poderem, por exemplo, ser alfabetizadas também com a sua língua. Lembrando que a Libras é uma língua oficial, né, do nosso país, é uma língua que vem avançando cada vez mais e que é necessário o município de Passo Fundo contemplar essa realidade que é da população surda. Lembrando, né, que se o surdo for alfabetizado, se ele tiver o conhecimento passado na escola através da língua em Libras, com certeza o seu desenvolvimento cognitivo vai ser muito mais bem aproveitado do que se for, por exemplo, na língua portuguesa e com toda a dificuldade que a gente sabe que se tem, mesmo as crianças que são implantadas. Então a gente pede que o município de Passo Fundo recepcione essa importante indicação, considerando que não é uma reivindicação da professora Regina, da vereadora, mas sim uma necessidade da população surda que cresce aí cada vez mais no nosso município e que carece de políticas públicas que venham a possibilitar aí condições de vida e também de aprendizagem para as nossas crianças surdas. Vereadora, a senhora já teve alguma reunião com o Executivo para tratar desse assunto ou dessas questões voltadas para esse público? Essa tem sido, como eu falei anteriormente, é uma pauta antiga da comunidade surda, inclusive em outras administrações foi discutido, foi pautada a necessidade. Na última discussão que a gente teve da lei orçamentária, foi feita uma emenda nessa perspectiva, que a gente pudesse avançar garantindo a verba, né, que fosse uma das metas do plano de governo da administração. A gente vem numa constante tentativa de diálogo com o poder público para que a gente pense no planejamento da nossa cidade nessa perspectiva. Também a APAS, né, que é a associação que representa, né, essa população, ela sempre pauta essa necessidade, inclusive solicita, né, por várias vezes reuniões com a administração para tratar desta importante pauta, como outras, por exemplo, a Central de Intérprete em Libras, que também é uma importante reivindicação da população surda. Esperamos aí que a gente possa ter, né, um planejamento do nosso município para que essa escola seja implementada. Lembrando que a gente não precisa de uma grande estrutura, pensar uma mega estrutura, mas que a gente possa, daqui a pouco começamos de uma forma, uma escola de pequeno porte, mas que a gente possa ir avançando, mas precisa começar. Enquanto o município não olhar para essa realidade, a gente vai ficar aí, infelizmente, refém, né, dessa triste realidade que hoje é a dificuldade, por exemplo, de aprendizagem de crianças surdas na nossa rede municipal. O Jornal da Câmara desta quinta-feira fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite.